bem-vindos a mais uma edição deste podcast aqui no Ponto de Estação. Ora, hoje temos um olhar atento sobre a refinaria de Cabinda que foi inaugurada pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Para o enquadramento jurídico, é nosso convidado para esta presente edição o jurista Borges António, a quem tenho a honra de saudá-lo no instrumento político. Muito bom dia, caro jornalista, e muito obrigado pelo facto de ter recebido aqui na nossa casa para este ponto de situação no qual faz referência à inauguração por Sua Excelência Presidente da República de mais um referendo na província de Cabinda. Muito bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja um olhar atento a esta refinaria, qual é o impacto que traz para a população de Cabinda? Primeiramente, destacar que o impacto deve ser sempre encarado como positivo. Positivo porque é mais uma obra que nasce, é mais um projeto que nasce para o nosso país, particularmente para a região de Cabinda e particularmente para aquele povo. É um ganho. É um ganho por quê? Porque de lá vai, na verdade, trazer alguma repercussão, tanto faz do ponto de vista econômico, social, daquele povo cabindense, por sinal são nossos irmãos. Muito bem, do ponto de vista jurídico, o que tem para dizer? Do ponto de vista jurídico, pronto, eu diria que pela parceria existente entre a GECORP e o Estado angolano na pessoa da Sonangol, empresa pública, faz menção de que o Estado angolano entra pura simplesmente na sociedade com uma cota de 10%. Já a GECORP entra com uma cota de 90%. Isto do ponto de vista legal, no âmbito do próprio direito comercial ou no âmbito do próprio direito das sociedades, vamos aqui perceber de que quem tem mais participação na sociedade, digamos, tem exatamente o controle daquilo que é a própria parceria exatamente assinada ou publicada. Mas eu, no meu entender, acho eu haver ali alguma controvérsia. Por quê? Porque o Estado angolano, né, na pessoa do senhor ministro Lamadino de Azevedo, ele faz menção de que o Estado, não obstante entrar pura e simplesmente com 10% na sociedade, mas detém a soberania da própria refinaria. Nós, como cidadãos, gostaríamos de compreender e entender em que detalhes é que a Sua Excelência Ministro dos Petróleos, Dr. Azevedo, faz menção de que ou seja, o Estado angolano detém a soberania. Por outra, faz também referência de que a esta soberania que o Estado angolano detém é no âmbito da produção dos derivados do próprio petróleo. Aqui, ora vejamos, não precisamos ser muito expert na matéria por vezes para entendermos de que se eu com a minha empresa tenho um maior capital, vou produzir aqui alguma matéria, há que haver aqui, ou seja, há que haver aqui, há que existir, digamos, como é que seria, há que existir aqui
duas anuâncias. Há que existir duas anuâncias. Ou a G-Corp compra a matéria-prima, transforma e vende para o Estado angolano a um preço baixo. Ou a G-Corp ou a G-Corp produz e o Estado angolano exatamente é que vende. Então estaríamos, eu particularmente, compreender em que moldes é que a Sua Excelência Ministro do Petróleo faz menção de que a Angola detém a soberania total da refinaria. Muito bem, mas esta cooperação entre a empresa que fez referência traz benefício para Angola ou para o povo de Cabinda? Sim, traz benefício. Primeiro, nós vamos deixar, não a 100%, vamos deixar de importar os derivados de petróleo que outrora. Há uma percentagem assim considerável que se tivesse reduzido de importar? Sim. Com a inauguração desta refinaria vai se reduzir exatamente a quantidade de importação dos derivados de petróleo, porque já se consegue, se calhar a 50% ou a 40% produzir cá. O que se vai se buscar lá fora, penso que já não será a 100%. Já não será 100%. Suponhamos o valor que seria gasto para poder importar 1.000 barris, ou 1.000 barris por vezes, ou trazer, digamos, a quantidade necessária para o consumo cá em Angola, já não será a mesma exatamente com a inauguração da refinaria em Cabinda. Outro porém, tem que ver exatamente com o próprio aspecto social que esta refinaria traz. Primeiro, vai dar emprego aos jovens, aos cidadãos, afeto àquela circunscrição do país, e também do ponto de vista econômico, terá de pagar imposto, etc., e quiçá a potencializar a província de Cabinda, que muitos reclamam às vezes ou clamam por melhorias em algumas condições básicas. Houve também a gripe de socorro no que diz respeito ao combustível. Os toqueiros denunciam ondas, ou seja, denunciam o preço elevado, o petróleo já se compra um litro a 1.000 kwanzas. O que é que isso vai trazer para os cidadãos concretos? O que nós queremos, enquanto cidadãos, é que esta refinaria traga melhorias e que reduza, na verdade, o déficit da procura de combustível existente. Outro porém, as autoridades devem, na verdade, ser mesmo implacáveis. Em que sentido? Banir com que cidadãos de má fé usam deste petróleo ou deste produto que há de vir da refinaria para o contrabando, que nós acompanhamos hoje em dia, que um dos males que tem causado exatamente a fraca demanda do próprio petróleo, a gasolina, o gasóleo, etc. no país, tem a ver também com o banco de combustível. E é um assunto que todos os dias é discutido, e é necessário que as autoridades sejam muito implacáveis, no sentido de que quem assim se proceder, que seja responsabilizado criminalmente, no sentido de banir com que outras pessoas tendem a caminhar por este caminho que é o contrabando de combustível. Não digo que a lei é cega, a lei nunca é cega. Em dado momento, quem assim proceder e for descoberto, for apanhado, é óbvio que será responsabilizado. A lei só aparece quando nós cometemos um crime.
Enquanto não cometermos um crime, nunca em nenhum momento a lei vai aparecer para poder nos responsabilizar. Partindo do pressuposto de que eu sou punido, sou julgado, sou condenado quando cometo um crime. Quando cometo o crime, enquanto eu não cometer um crime, não tenho porque eu ser responsabilizado criminalmente. Esse contrato entre a empresa agora referenciada, como é que está do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, é aquilo que eu já levantei antes. Nós não conhecemos exatamente qual foi o acordo de parceria existente ou quais são exatamente as cláusulas ou quais são, digamos, os pontos que fazem exatamente fé a esta parceria que vai existir entre a G-Corp e o Grupo Sonangol. Mas, pelas pequenas informações que recebemos, já vi que o Estado angolano entra pura e simplesmente a pessoa da Sonangol com 10% da sociedade. Já a G-Corp entra na sociedade com 90%. O que é que a lei prevê? Não, a lei prevê que quem detém maior capital na sociedade detém exatamente o maior controle da própria sociedade. Passo aqui pionagem. Já exatamente quem detém 10% na sociedade também tem algumas limitações. Não obstante aqui a salvar de que, independentemente da Sonangol de ter pura e simplesmente 10% na sociedade, a lei também protege. Porque tem aí direitos. Pelo facto de ser parte da sociedade, a lei também lhe defende, a lei também lhe protege. Goza dos mesmos direitos? Não, no mesmo direito não. Por quê? Por causa mesmo da participação social que ambas têm na própria sociedade. A gente quer perceber, quem tem uma porcentagem reduzida, o que é que a lei concretamente faz menção? Diz respeito aos direitos. No âmbito das sociedades comerciais, o que é que a lei diz? Numa sociedade, se eu detenho a maior percentagem das cotas ou das ações nesta sociedade, eu tenho mais voz em relação a quem detém menor ações ou menor cota na sociedade. Por exemplo, suponhamos que numa assembleia queira se deliberar de uma determinada questão que beneficie a própria sociedade. Aí vai por votos, por exemplo, para se chegar exatamente à conclusão de um determinado assunto que se quer em benefício da sociedade, vai ser a voto. É bem verdade, quem detém 90% de percentagem da sociedade terá maior número de votantes. E quem detém menor número de ações ou de cotas na sociedade também tem menor número de votos. Quem sairá a ganhar é sempre quem detém a maior percentagem. Mas aqui, conforme eu fiz referência, não esperar de que o facto de eu, da outra parte, ter menor participação na sociedade, que a lei não protege, não. A lei protege. Tem os mesmos direitos que os outros, mas aqui é preciso entender que, não obstante de haver os mesmos direitos, não obstante a lei também o proteger, mas aqui vai ser exatamente buscar ou fazer essa comparação perante a participação que cada um tem na sociedade. Do ponto de vista de direitos, o que me parece dizer?
do ponto de vista da direito fiscal. Do ponto de vista da direito fiscal, vai aguardar é que a refinaria, no caso a GECOR, cumpra com as suas obrigações fiscais, que é pagar os impostos, cumprir com as suas obrigações do ponto de vista fiscal. Muito bem. Já sobre o Olhar Atento, é uma refinaria que traz oportunidade para a sociedade e não só. Fala-se em aproximadamente quantas pessoas podem ser beneficiadas no que diz respeito à empregabilidade. A refinaria, nestes momentos, só está a funcionar ainda a primeira fase. Vai faltar a segunda fase. E nesta primeira fase, quem pode estimar exatamente quantos potenciais trabalhadores é que poderão lá trabalhar só será mesmo a própria refinaria ou a própria empresa, mediante o recrutamento e seleção que será feito. Depois de haver esta absolvição deste pessoal que vai lá trabalhar, aí sim procurarmos obter dados estatísticos de quantos foram empregados na refinaria para poder corresponder exatamente aquilo que é a própria demanda ou a exigência da mesma. Será que a refinaria vai, a certo ponto, minimizar a dor de cabeça do povo de Cabinda? O que nós esperamos é que diminua a grande procura ou o grande problema que existe na procura do combustível, particularmente do gasóleo e a gasolina. Isto para nós é o que interessa, mas vai depender muito daquilo que será a sua produção diária, mensal, vai depender muito daquilo. E é aquilo que eu fiz referência. Esperamos nós que, com a entrada em funcionamento desta refinaria, que se faça mesmo sentir a nível local, a nível da província de Cabinda, que não haja ou não existam, na verdade, as constantes reclamações que vimos recebendo todos os dias, porque quando há falta de combustível, muita coisa para também. Quando há muita procura de combustível, muita coisa para. Os transportes deixam de funcionar, os geradores que abastecem, na verdade, as empresas, etc., também deixam de funcionar, porque não tem, na verdade, o líquido que os faz funcionar. Então esperamos nós que, com a entrada em funcionamento desta refinaria, traga consigo melhoria, traga consigo desenvolvimento para os nossos irmãos cabindenses. Muito bem, estamos a conversa com o jurista Borges António em torno da refinaria de Cabinda. É uma pausa que se impõe e voltaremos dentro de instante com outros dados relativamente à refinaria de Cabinda. Até lá, volte connosco. Outra vez, seja bem-vindo a esta edição do podcast No Ponto de Situação. Claro, conversa com o jurista Borges António em torno da refinaria inaugurada em Cabinda pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. É nosso convidado para esta abordagem, a quem tenho a honra de vou voltar a saudá-lo. Outra vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos Jornalista. Falávamos sobre a questão de Cabinda em torno da refinaria inaugurada recentemente pelo Presidente da República. Senhor Borges, eu volto a questionar, o que é que se pode esperar desta refinaria? O que posso esperar é que ela seja capaz, suficiente, para poder atender às necessidades
dos nossos irmãos em Cabinda. E não só, do excedente poder também abastecer as outras províncias vizinhas. Temos, por exemplo, a província do Zaire. Outro porém, que traga consigo crescimento, não falando ainda em desenvolvimento, que traga consigo crescimento para aquele povo, tanto faz do ponto de vista social e econômico. Do ponto de vista social, que a refinaria dê emprego à juventude, do ponto de vista econômico, que possa, na verdade, reajustar a própria economia de Cabinda, para assim poder, com os recursos que a mesma absorver, poder criar as condições básicas que o povo precisa, que o povo canadense precisa, em que a construção de escolas, a construção de hospitais e a construção de estradas, ou seja, em como geral criar as condições básicas ou as estruturas básicas que nós, enquanto cidadãos, precisamos para a nossa vivência dia a dia. Muito bem, a margem da lei ainda sobre o olhar sereno do contrabando de combustível. O que é que a lei antevê, o que é que a lei faz menção quanto ao contrabando de combustível? Sim, a lei, diante desta situação, que é o contrabando de combustível, é unânime. Partindo do pressuposto de que quem brandear ou cometer ou praticar atos de bando de combustível estaria a cometer um crime previsto e punível nos termos do Código Penal. Só não consigo aqui dizer exatamente o artigo que faz referência à moldura penal, mas fazer referência de que o bando de combustível, do ponto de vista legal, do ponto de vista penal, é crime. Quem assim o proceder será responsabilizado. Mas dizer que a própria responsabilização é óbvio que será de acordo à participação criminal do próprio agente que praticou tal crime de contrabando. A responsabilização é variável? Sim. A responsabilidade criminal vai depender da minha participação ao crime. Vai depender da minha participação ao crime. Então, é de lá onde poderá exatamente se determinar se a moldura penal a ser aplicada a determinada pessoa que praticou aquele determinado crime se adequa ao comportamento ou não. Mas é uma prática recorrente em Angola, quando fala-se de contrabando de combustível, quase que a justiça também torna-se cega. À margem da lei, como jurista, o que lhe apraz efetivamente dizer? De facto, a questão do contrabando de combustível tem sido uma prática da nossa sociedade. Em sociologia, nós chamamos isso, e quem defendia isso, Emily Durkheim dizia que há determinados comportamentos na sociedade que, quando são ignorados, passam a ser uma doença social, chamada de anomia social. E é um problema que todos os dias discute-se, fala-se. Em Luanda, em Mbanza Congo, no Zaire, em Cabinda. E por vezes as pessoas estão identificadas e por vezes nunca são responsabilizadas. Estamos diante de uma doença? Não, eu digo se estamos a ver e as pessoas têm este comportamento já como uma... Pois é, eu questionava ao jurista Borges António como olha a iniciativa do Presidente após a inauguração desta refinaria de Cabinda. Toda iniciativa ou todas as políticas que visam, na verdade, criar melhorias para a vida do cidadão
para a vida das populações são bem-vindas. Todas. E com a inauguração desta refinaria, faço referência, é mais um ganho. É mais um ganho. Por quê? Porque deixaremos de mais uma vez exportar os próprios derivados do combustível em menor quantidade em relação ao período anterior. Não só é um ganho, mais uma vez faço uma referência, trará consigo vários pontos positivos, a própria empregabilidade, a própria robustez da própria economia a nível local da província de Cabinda, com os seus derivados. No caso, o Catrão poderá se reabilitar ou construir novas estradas. Em suma, com a inauguração desta refinaria, porque Sua Excelência Presidente da República tem esta relevância. Pois é, será que esta inauguração pode também minimizar o nível de criminalidade naquela circunscrição? Não creio que o número de criminalidade possa diminuir. Estima-se que vai aumentar o nível de empregabilidade e jovens que estão ligados ao mundo do crime podem abandonar em função desta inauguração, desta refinaria da construção? É aquilo que nós dissemos, né? Não obstante ter surgido a refinaria que poderá absorver a 100% a gritante procura do desemprego a nível do país e particularmente a nível da província de Cabinda. Isto descartamos logo. Mas sim, vai mitigar. É bem verdade que para se dar emprego a toda a juventude, a todo cidadão de Cabinda, não é um processo de noite para o dia, mas é um passo que se der. Desta refinaria vai-se poder absorver alguns jovens desempregados que reúnam condições necessárias para serem empregados, porque também é importante aqui referir que quem não tiver os requisitos, quem não tiver valências bastantes, não poderá exatamente poder beneficiar do emprego junto da própria refinaria, mas aqui, né, chamar a trazer à população a própria responsabilidade do próprio Estado e não olharmos pura e simplesmente na inauguração da refinaria como o nosso maior ganho, como se calhar a solução dos nossos problemas. Não podemos. É uma das questões? Mas sim, é uma das vias, porque já vai exatamente absorver algum número de cidadãos que poderão ter algum emprego, seja ele, se calhar, o primeiro emprego, e para aqueles que se calhar um dia trabalharam e voltarem a ser empregados mais uma vez. Será que falta fazer-se mais em Cabinda? Precisa-se fazer muito para a província de Cabinda, porque a província de Cabinda, por sinal, é a província cujo contribui, é a província que contribui mais do ponto de vista do nosso produto interno bruto ou do nosso OGE, contribui muito com a exploração da madeira, do pouco petróleo. Então precisa fazer muito para Cabinda, muito mesmo, porque o Cabinda tem, pela riqueza ou pelos recursos naturais que tem, e conforme vive a sociedade, ou conforme vive exatamente o povo, a população daquela localidade, há aqui uma incongruência. Não se percebe uma província rica, cheia de minerais, cheia de matéria-prima, no caso petróleo, madeira, etc. Mas o seu povo vive mal. É porque se vive mal que a gestão ou a distribuição da própria economia não está a ser feita da melhor forma possível. Economistas atestam que esta refinaria vai trazer benefício para a economia angolana. Questionam o Sr. Jurista de que forma
Este benefício será a curto, ou a médio ou a longo prazo? Só o tempo nos dirá, na Em verdade. função da dimensão da refinaria? Sim, é aquilo que eu disse. A refinaria só foi inaugurada a primeira fase. Falta a segunda fase. Agora, o impacto econômico e social que ela trará vai depender exatamente consoante o tempo. Porque ela só vai começar, se calhar, só foi inaugurado há 2 dias para cá, e não acreditamos nós que em 2 dias já terá ou já tem a repercussão que se pretende. Uma antevisão? Possivelmente. Não, vai trazer sim algum crescimento econômico. Vai trazer sim algum crescimento econômico. Porque a par da província de Cabinda, particularmente o país no seu todo, acreditamos nós que os produtos a serem refinados nesta refinaria poderão também beneficiar os países vizinhos. A República Democrática do Congo, temos a Zâmbia, temos a Namíbia. Esses, ao invés de correrem para o exterior, querer importar produtos para o seu consumo diário, virão para aqui mais perto, em Cabinda, em Angola. E o custo de transportação ou o custo de importação será menor relativamente para quem a correr para o exterior. Estima-se que terá a curto ou a longo prazo o benefício desta refinaria para a sociedade angolana? Eu sou da opinião que não podemos, digamos, ser muito, ou seja, quero crer que esta refinaria traga consigo, na verdade, aquilo que o povo cabinense precisa e espera, e particularmente o país. Agora, quanto à questão da robustez da própria economia, se será a médio ou longo prazo, não quero ser pessimista, mas ainda é muito cedo para que determinarmos ou taxarmos números, dizer que não, daqui até o próximo ano vamos se calhar superar a expectativa. Vamos deixar exatamente a refinaria trabalhar, funcionar e depois aguardar os resultados, porque ainda nem fez, digamos, ainda não existe um relatório mensal. Mas tem pernas para andar? Não, tem pernas para andar. Quando se faz um projeto é para andar. Não é para ficar exatamente Mas também há projetos que nem da linha nem sequer conseguem trazer esperança. Não, devemos ser otimistas, esperamos que este projeto traga esperança para o povo angolano, em particular os nossos irmãos de Cabinda. Isso é o que nós queremos. Uma grande estrutura que espera-se que também não fique simplesmente na estrutura, mas que traga benefício para Angola. O que nós esperamos é isso. Os benefícios são vários. Elencamos aqui alguns. Vamos deixar exatamente de constantemente importar os derivados do petróleo. Se importávamos 100, se calhar com a inauguração da refinaria vamos importar 50 ou 40. Porque a refinaria não é ainda suficientemente bastante para poder atender ao grande número de população que o país hoje tem. Por outra, fazer mais aqui referência, vai trazer também algum desenvolvimento ou algum crescimento econômico e social a nível do país e a nível local, porque não obstante a refinaria estar em Cabinda, porque teremos cidadãos que lá poderão trabalhar, que virão do Chico, virão das Lundas, virão de Luanda, virão de outras províncias mais. Pois é sobre a refinaria que estamos a fazer menção com o nosso convidado, jurista Borges António, que
fez menção sobre esta refinaria de Cabinda que vai trazer benefício para os angolanos e não só. Sr. Borges, sobre olhar atentos à refinaria, qual a mensagem que deixa para os angolanos? A mensagem, primeiramente, é que se faça uma boa gestão da mesma, porque nós sabemos que há projetos, por vezes, que são criados, que são desenvolvidos, mas depois acabam ficando pelo caminho. Por outra, para os intervenientes direto e indireto, saibam, na verdade, proteger aquela estrutura, aquela refinaria, impedir com que situações de vandalismo, etc., sejam impedidas e, em suma, trazer, na verdade, desenvolvimento ou crescimento para aquela população local e, em particular, as famílias cujos seus parentes poderão lá trabalhar. Muito bem. A conversa com Borges António em torno da refinaria de Cabinda, inaugurada pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Aqui fica mais uma opinião em torno desta refinaria. Fica no ar o desejo de voltar na próxima ocasião, claro, com outros assuntos que vão dominar o país e o mundo. Até lá, volte connosco.